Começando agora a terceira parte do nosso projeto Day Trade do Zero. E nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre como funciona, sobre o que é e como funciona o Day Trade. A gente trouxe aqui as principais dicas sobre o mercado que a gente costuma dar para quem está começando e a gente também falou no vídeo anterior sobre os principais termos e jargões que a gente tem que lidar aí todos os dias na hora de operar. Bom, nesse vídeo aqui a gente finalmente vai entrar no assunto do gráfico de fato. Nesse vídeo especificamente vamos falar aqui sobre os candlesticks, ou seja, sobre as velas, né, como muita gente conhece aí. São essas velas, são esses candlesticks que compõem todo aquele gráfico que vocês veem aí nas plataformas, veem quando a gente está operando. E a análise técnica, a análise gráfica, é a modalidade de análise que estuda o gráfico. Tá? Então, a gente vai estudar a formação dos candlesticks. O nosso trabalho como analista gráfico é justamente observar os padrões do mercado, os padrões que ele vai desenhar, que ele está formando, e extrair o máximo de informação possível baseado nisso para poder tomar uma decisão de compra ou de venda. E bom, os candles que compõem o gráfico de um ativo são simplesmente a representação gráfica do movimento do preço. Ou seja, esses candles aqui que vocês estão vendo, onde nós temos aqui dois exemplos, um de compra e um de venda, um candle de alta e um de baixa, eles são simplesmente a representação gráfica dessa briga entre compradores e vendedores, né? Entre investidores compradores e vendedores. E como a gente utiliza a análise gráfica, a análise técnica, a gente vai observar essa briga por meio desses candles aqui. Vocês vão ver o quão importantes são eles, porque daqui a gente consegue extrair muita informação sobre a movimentação do preço. Bom, logo, se o mercado está se valorizando, se o ativo, por exemplo, está se valorizando, a gente vai ver candles verdes ou brancos, né? Depende da configuração. A gente, por exemplo, utiliza a configuração branca. Já se o mercado estiver se desvalorizando, ou seja, se o ativo está se desvalorizando, a gente vai ver aqui na tela candles vermelhos, ou seja, candles vendedores. E baseado nisso, nós temos aqui as principais informações de um candle. Vejam aqui que nós temos o nível de abertura, nós temos o nível de fechamento e temos uma máxima e uma mínima. O que isso significa? Antes de detalhar essa questão de máxima e mínima, muita gente que está começando se confunde, não sabe onde é o fechamento, não sabe onde é a abertura, e um macete bem rápido para poder entender isso é o seguinte: se o candle ele é verde, ele abriu embaixo e fechou em cima, ou seja, o preço abriu o mercado ele abriu aquele candle numa faixa de preço inferior e fechou numa faixa de preço superior, ou seja, aconteceu ali uma valorização. Então ele abre embaixo e fecha em cima. O candle vendedor, por sua vez, o candle negativo, vermelho, ele significa que o preço ele abriu em cima e fechou embaixo, porque ele desvalorizou. Por exemplo, ele abriu a R$ 10 e fechou a 9, então ocorreu uma desvalorização. E essa questão da movimentação máxima e mínima, que são esses risquinhos aqui em cima, se chamam sombras, ou muita gente conhece aí também como pavio do candle, pavio da vela. E esses candles aqui mostram para a gente até onde o preço foi naquele período de tempo. Por exemplo, esse candle verde, ele fechou aqui em cima, correto? Porém, antes de fechar, ele chegou a alcançar esse preço máximo. A gente vai dar um exemplo sobre isso aqui. Mas isso aqui mostra para a gente a informação de até onde o preço foi naquele período de tempo. E em relação ao período de tempo, que é outra informação importantíssima, existem vários períodos que a gente pode analisar. Vamos supor que a gente está analisando aqui o gráfico no período de 5 minutos. Então, cada candlestick, cada vela vai representar 5 minutos de negociação. Então, toda essa formação do candle aqui representa a briga, como a gente falou, a movimentação de 5 minutos do mercado. Se a gente estiver analisando no gráfico de 2 minutos, cada candle vai representar 2 minutos e assim por diante. Existem vários tempos gráficos, tá? O exemplo que a gente falou da formação do candle é o seguinte. Vamos supor aqui, desse candle verde, do candle comprador, vamos supor que o preço abriu, o mercado abriu aqui, esse candle abriu a um preço de R$ 10. Vamos supor que antes de subir, antes de se valorizar e fechar aqui em cima, ele veio aqui embaixo, alcançou o preço mínimo de R$ 9 e depois voltou a subir. Voltou a subir e vejam que antes dele fechar também, ele alcançou um preço máximo.
E vamos supor que esse preço máximo dele aqui foi R$ 15. Então percebam, ele abriu a R$ 10, veio até 9, se desvalorizou por um certo tempo, mas depois os compradores jogaram o mercado para cima e o mercado acabou alcançando o patamar de R$ 15. Porém, antes de acabar aqueles 5 minutos, já que a gente está utilizando o exemplo aqui do gráfico de 5 minutos, antes de acabar os 5 minutos, os vendedores ali conseguiram empurrar o mercado um pouquinho para baixo e ele acabou fechando aqui em R$ 12. Ou seja, ele abriu em 10, desvalorizou até 9, mas voltou a se valorizar até 15 e fechou no 12. Isso aqui é um exemplo, mas é só para vocês entenderem a movimentação do preço. A mesma coisa aqui para o candle de baixo. Continuando esse slide aqui, a gente vai passar aqui alguns insights, né, sobre a questão dos candles. O primeiro é, a partir da formação dos candles, nós podemos extrair informações valiosíssimas de suas estruturas, que foi o que eu acabei de falar, né, a questão da movimentação, o que mostra até onde o preço foi, o que mostra a movimentação do mercado da ponta compradora ou vendedora. Como vocês viram, o preço ele acaba formando aquelas sombras. Então, aquela sombra mostra para a gente se a ponta contrária, o lado contrário do mercado, ele teve força, ele atacou, né? Se o mercado ele subiu, mas depois ele voltou e fechou e deixou aquela sombra, aquele pavio muito grande, significa que antes do fechamento do candle, os vendedores conseguiram empurrar o mercado para baixo. Então daí a gente vai tirando bastante informação. E como a gente falou, o nosso papel aqui como analista gráfico é sempre extrair o máximo de informação possível dos candles, né, do gráfico. Os candles eles vão apresentar configurações diferentes de acordo com o tempo gráfico em que estamos analisando. Isso é fato, até porque um gráfico de 5 minutos, por exemplo, que cada candle vai representar 5 minutos, não vai ser o mesmo de um gráfico de 2 minutos, por exemplo, onde a gente vai ter bem mais candles do que dentro do gráfico de 5 minutos. E o de 5 minutos não vai ser igual ao de 10, porque no de 10 teremos menos candles ainda. Os candles juntos formam estruturas gráficas. Como eu falei, de candle em candle, o mercado ele vai se desenhando. Ele vai mostrando para onde o preço está indo, se o ativo está se valorizando ou desvalorizando, mas também de candle em candle, o mercado acaba desenhando, acaba criando e formando estruturas. Estruturas gráficas, ou seja, padrões gráficos, figuras gráficas que a gente vai abordar nos próximos vídeos. E as principais delas são topos e fundos, se referindo às estruturas, né? As principais estruturas gráficas que o mercado forma são os topos e os fundos, que a gente considera a base do mercado e vocês vão saber o porquê. Alguns candles específicos configuram padrões que significam uma possível reversão ou continuidade do movimento. Tá? Existem padrões específicos, candles específicos, que vão ter uma probabilidade, isso não é uma garantia, mas sim uma probabilidade baseada em todo o estudo dos candlesticks, da movimentação dos preços, chegou aí, as pessoas chegaram, né, os estudiosos chegaram à análise de que alguns padrões de candles sim representam uma probabilidade alta do mercado ou reverter ou continuar a sua tendência. A gente já vai abordar esses candles. E a gente vai falar aqui rapidinho sobre os topos e os fundos. Como a gente falou no slide anterior, os candles, ao se formarem, eles vão acabar montando topos e fundos. E a gente já vai entender o que são esses topos e fundos. Eles são as informações mais importantes que o mercado vai nos fornecer, pois são os topos e os fundos que vão nos mostrar a direção que o mercado está tomando ao configurar as estruturas de mercado. Quando o preço ele está se valorizando ou se desvalorizando, ele vai montando estruturas, até porque o preço ele não se desloca reto, né? Ele não fica só subindo, ele não fica só descendo e nem fica só lateral, até porque esses são os três únicos movimentos que o preço ele pode fazer. Ele pode subir, ele pode descer ou ele pode ficar lateral, consolidado. Porém, ele pode até fazer uma longa expansão de alta ou de baixa, mas ele sempre vai fazer uma correção. O mercado ele se move em tendência. A gente vai pular aqui para esse slide e vocês vão entender. O mercado ele sempre se move oscilando, ele sempre se move fazendo esse zigue-zague ascendente ou esse zigue-zague descendente. E dentro
dessa estrutura aqui, ele vai montar topos e fundos. Lembrem bem dessa informação, o mercado ele nunca se desloca reto. Ele pode até se deslocar por um breve período, mas nunca vai permanecer se deslocando reto. Olha só, o mercado ele sempre se desloca fazendo expansões e correções, expansões e correções. E assim ele vai se movimentando, montando essas estruturas ascendentes ou descendentes. E nisso aqui ele vai mostrando para a gente topos e fundos. Olha só, aqui embaixo a gente teve um fundo, aqui em cima um topo. Aqui embaixo outro fundo, aqui em cima outro topo. Ou seja, topos e fundos acima dos topos e fundos anteriores. Isso aí configura a tendência de alta. Quando nós temos topos e fundos um abaixo do outro, é porque o mercado está caindo, configura uma tendência de baixa. Por isso que a gente fala que os topos e fundos aí mostram para a gente as principais informações, porque a base é a estrutura do ativo, é a estrutura do mercado, que está mostrando para a gente se o preço está subindo ou se ele está descendo. Aqui também temos um exemplo de baixa. Olha só. Exemplo de baixa, onde nós temos topo. Olha só aqui. Topo, fundo, topo, fundo. E percebam que agora nós temos topos e fundos um abaixo do outro. Ou seja, o mercado está caindo, está montando estrutura de baixa. Então, a partir disso, a gente consegue identificar que o mercado ele de fato está caindo. E aqui, baseado nessas informações, a gente vai fazer outras análises e tentar pegar uma oportunidade de venda. Mas voltando aqui para o slide, são os topos e os fundos que vão nos mostrar os principais níveis de interesse do preço, constituindo as regiões de suporte e resistência que a gente vai ver no próximo vídeo. Porém, suportes e resistências são níveis, os mais fortes níveis de interesse do mercado aí, baseado na análise gráfica, na análise técnica, e são os topos e os fundos quem vão delimitar essa região de suporte e resistência. A gente vai abordar isso no próximo vídeo. Os topos e os fundos interferem no preço futuro por se tratarem de níveis de interesse. Como eles são níveis de interesse, e níveis de interesse são regiões onde o preço tende a brigar, onde ele tende a reagir, porque tem um interesse muito grande ali dos grandes investidores, né, das grandes instituições, e vão acabar fazendo o preço brigar muito naquela região. E nessa região aí, o preço vai sofrer interferência, né? Por isso que a gente sempre fala, os topos e os fundos anteriores acabam interferindo no preço futuro, por conta de se tratarem de níveis de interesse. Um topo é o ponto mais alto de um movimento de alta, aonde o preço parou de subir e começou a cair. E o fundo ele é o ponto mais baixo do movimento de baixa, aonde o preço parou de cair e começou a subir. Nesse exemplo aqui fica bem claro. Olha só, exemplo de alta. O preço subiu, fez uma expansão, tá? E chegou aqui, parou de subir e começou a cair. Então aqui em cima nós temos um topo. Aqui embaixo ele veio caindo, 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 fazendo essa correção, como vocês viram aqui. E aqui embaixo ele parou de cair e começou a subir. O que foi que ele formou aqui? Um fundo. Ele chegou aqui em cima, estava subindo, parou de subir e começou a cair. Formou um topo. Aqui em cima, outro topo. Aqui embaixo, outro fundo. E assim o mercado ele vai se desenhando baseado em estruturas. Tá? Ele nunca vai reto, como a gente falou. Ele pode até subir reto ou cair reto por um breve momento, mas ele vai acabar voltando, ele vai acabar corrigindo sempre. Então, baseado nisso, o mercado ele vai desenhando as estruturas e é baseado nisso que a gente vai fazendo as nossas análises, né? Mesma coisa no exemplo de baixa, como a gente já mostrou aqui, topos e fundos descendentes dessa vez, montando estrutura descendente, mostrando estrutura de baixa e também mostrando para a gente que o mercado está se desvalorizando. Então, bom, como vocês viram, é o mesmo exemplo aqui, o fundo é o nível mais baixo aqui do movimento de baixa, onde o preço parou de cair e começou a subir. Então é muito fácil identificar os topos e os fundos, porém é algo que a gente só vai conseguir se familiarizar com o tempo. Quando a gente começa a praticar, a gente vai conseguir treinar o olho e conseguir identificar mais facilmente conforme a gente vai operando. E é isso. Por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente vai começar de fato a estudar os níveis de suporte e resistência. Valeu quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.